Deixa eu só dar um geral aqui com relação à parte, essa primeira visão aqui que a gente tem previsto, né? Você tem aqui, ó, Uhum. a aba planejamento, né, que são os módulos, né? Cada módulozinho desse aqui é tem vários passos, né? Então Certo. a gente trabalha sempre da esquerda para a direita, para facilitar o andamento, o preenchimento, as informações que se precisa para poder calcular, tá calculando, certo? Então, Entendi. essa tela inicial aqui é uma tela, essa tela do gerenciamento aqui, valor, planilha, tudo. Ela não, você não consegue editar, é uma tela input, né? Conforme você vai trabalhando, ela vai atualizando, certo? A gente vai criar É só um agora, painel de informação, né? Vamos dizer assim. Só um painel de informação, vamos dizer assim. somente. É. Então, a gente vai criar aqui agora uma nova obra, do zero, ele vai mostrar tudo zerado, né, obviamente. Então, conforme a gente vai trabalhando, vai calculando, ele vai atualizando aqui. É só uma tela gerencial mesmo, para você bater o olho aqui e saber de forma mais rápida, sem precisar estar procurando algumas informações, certo? Certo. Bom, então na aba de planejamento, a gente tem aqui os dados iniciais, onde a gente informa as informações referentes ao contrato, né, essa obra Uhum. aqui, ó. Nesse momento aqui, a obra que está selecionada é essa 100. Aí o cenário tem a obra, isso aqui é a aba das obras, né? Temos Certo. a aba dos cenários dessa obra. Então essa obra aqui, ela tem 5 cenários. E os cenários são vários momentos, né, que você pode estar criando. E isso é muito Entendi. flexível. Isso vai depender de quem esteja operando, de quem esteja seguindo a obra, quem esteja fazendo o planejamento. Que pode ser uma medição fechada, pode ser um projeto inicial, pode ser medição tal mês, enfim, pode ser um cenário com meses diferentes, alguma análise com um calendário diferente, com vários momentos. Então, Ok. existem várias situações. O cenário, né, a opção do cenário facilita no trabalho de várias formas. Você pode ter um cenário inicial e deixar ele lá congelado, fechar a medição. Né? Você pode antes de fechar a medição, você pode duplicar o cenário e você vai ter uma cópia, né? Então Certo. você pode trabalhar com outro e já fechar a medição, por exemplo. Então você duplicar o cenário, você já edita tal medição. Com isso fica mais fácil, mais rápido. Eu quero acessar a medição passada, tal. Então você vai direto lá no cenário sem precisar ter que abrir a medição. Você pode trabalhar só com o cenário, sim, mas a utilização dos cenários é para agilizar, né, para simular outros Trabalho. momentos. Então é bem flexível, você Uhum. pode estar criando até 99 cenários. Certo? O cenário, ele é a obra em si mesmo. Né? Então, conforme você vai trabalhando, você vai perceber isso. Uhum. Aqui hoje, né? Não sei se, eu vou até atualizar a tua versão, hein? Você falou que está com 59, porque aqui é o seguinte, você tem um, né? O número inicial, Uhum. é 59 são os scripts e aqui no final, não sei como é, eu acho que a sua deve estar 211, né? Então já está em 212. Tem essa opção aqui de você marcar o cenário principal, certo? Porque assim, existe a opção dos cenários ativos, né? Todos eles estão ativos, e tem um inativo. Porque você pode ter aqui 20 cenários, certo? Por exemplo. Mas você tá trabalhando apenas Certo. em um. Então você deixa ativo somente o cenário que você está trabalhando, certo? Para Certo. para evitar de mexer no cenário que não era para estar mexendo e depois, só depois de um dia, por exemplo, no final do dia você percebeu. Aí com isso você vai estar fazendo um trabalho, aí vai ter que fazer um retrabalho, né? Porque tudo que você faz, né, no sistema, ele como você trabalha com banco de dados, tudo que você faz ele já salva, tá entendendo? Ele já guarda as informações. Você vai trabalhando, ou seja, se você está trabalhando, você não precisa estar salvando, ele já vai salvando. Se o computador desligou, né, então ele vai salvar, já salva aquela informação que você fez até aquele momento, certo? Então, você Certo. pode deixar, né, tem a opção, vou mostrar as opções, né, para você deixar ativo apenas o sinal que você está trabalhando.
E ainda tem outra opção de você marcar aqui, ó. Você vai marcar nessa opção o cenário principal. Aí ele marca aqui em negrito, né? Ó, ele marcou em negrito. Porque você pode estar trabalhando com dois, aí você deixa o principal só para marcar para você. Enfim, isso é só uma opção mesmo visual e de alerta, né, para você mesmo, só para quem está operando, certo? Bom, então eu gostaria que você deixa eu só dar um geral aqui, continuar nesse geral. Vamos criar o cenário agora não. Vamos continuar aqui. Dados iniciais referente a essa obra, né, que está selecionada, certo? Planilha de serviços são as informações que a gente vai informar para o sistema quais são os serviços, né, que a gente vai executar, certo? Nesse caso, como a gente já tem a planilha, a gente já vai importar, só vai importar. A gente poderia estar criando um a um, mas tem essa facilidade de importar, importa direto do Excel. Então, em muitas das planilhas aqui a gente tem a opção de estar importando direto do Excel, também ele exporta, né, também, certo? Planilha de vendas, né? Planilha de vendas já é uma opção de como você vai estar medindo. Você pode ter a opção convencional, né, medir por medição, você pode medir de acordo com a planilha de serviço ou pode medir por eventos, certo? Aí na planilha de vendas você pode estar editando isso, certo? E está atrelando a cada item desse os serviços que estão sendo executados. A planilha de venda é aquela planilha que, da forma que o cliente ele quer saber que são tantas estacas, né? Ele quer saber que são tantos por evento mesmo. Ele não quer saber qual o serviço que foi executado, ele quer saber a parte, atividade, né? A parte macro mesmo, certo? Então é nessa planilha aqui que é uma planilha mais reduzida, né? E dependendo, não sei como é que se você trabalha assim, que for, tem um caso que está utilizando. Senão, fica só na planilha de serviço. Informações mensais é o tempo da obra, quantos meses, né? Aqui, ó, até nessa tela inicial ele mostra aqui, ó, aqui, ó, quantidade de meses, início, término e o prazo, né? Então você informa aqui, tempo da obra, certo? Calendário de feriado, existem dois calendários, né? O de feriados, que é o oficial, aquele de lei, que tem que somar 44 horas semanais, né? É esse fixo aqui, o calendário de feriado. E o de trabalho é o específico da obra. Você pode ter 2 turnos, 3 turnos, certo? Porque aí ele vai contabilizar essas horas, né? Vai pegar os dias de feriados, vai dizer, ó, foi feriado, vai ser 100%, vai, enfim, as horas extras, né? Fazer todo esse cálculo para o seu cenário. O relacionamento é onde você informa para o sistema como os serviços vão ser executados, certo? Você vai dizer como esses serviços aqui, eles são executados no relacionamento, certo? Então você vai relacionar tal serviço vai ser executado de tal forma. Nesse primeiro momento você só pensa na composição de como ele vai ser executado e não pensa no custo, né? Pensa só em montar como será executado aqui, certo? Entendi. Depois você gera esses insumos porque conforme o relacionamento ele vai te dar uma lista de insumos, você gera esses insumos. A geração dos insumos é uma cópia de todos os insumos do banco para o seu projeto e ele vai te trazer aqui nessa lista de insumos onde a gente vai atualizar os custos, né? Os custos voltados para esse projeto, certo? Deixa eu ver se eu entendi. No relacionamento eu coloco quais são as atividades na minha obra. Na geração de insumo eu vou colocar o que eu vou utilizar. Aí nesse insumo da obra ele só vai me mostrar o resultado, né? Não, aqui é o que você vai utilizar mesmo. O relacionamento é o que você vai utilizar, certo? A geração é só uma cópia desses insumos, né, desses insumos que foram relacionados para o projeto. Aí aqui, nos insumos da obra, que ele vai te mostrar a lista de todos os insumos. E aí você vai atualizar os custos. Depois o cronograma, certo? O cronograma é de todos os itens. Você tem a opção de informar por percentual ou por quantidade, certo? No cronograma também tem a questão, fechou a medição, ele te mostra o cronograma passado, certo? E vai avançando, te traz um novo cronograma. Se você executou mais, ele pega, né,
vai ter um previsto e vai ter um executado. Enfim, se você executou mais quantidades que estavam previstas, se você executou acima do que estava previsto naquele mês, ele pega do próximo mês. Tem a opção de ele pegar de todos os outros meses, tem a opção de redistribuir para todos os meses seguintes, ou redistribuir apenas para o próximo mês. O semanal, né, que já é um cronograma mais detalhado, ele só faz por mês a mês, certo? O semanal é mês a mês, e o mensal já é de toda a obra, certo? Informações do pagamento, que são os prazos, né? Você vai informar materiais, pessoal, pagamento no quinto dia, né, do mês, enfim, o material no dia 21, né, do mês, enfim, você vai informar que já existe um padrão. Caso você queira estar editando, você pode estar editando. O autoteste que ele tem aqui, o autoteste tem também no acompanhamento, é um botão, ele vai te dizer o que está faltando de registro. Está faltando você fazer um relacionamento em tal item, está faltando você informar tal dado importante. Ele não vai te dizer, né, o relacionamento está errado ou coisa do tipo, não. Isso é você. Ele não vai te dizer que está o cálculo, não. Ele vai dizer os dados que estão faltando, né, coisas que estão faltando que se precisa, né, para estar fazendo o cálculo. Certo? Existe o cálculo unitário, que é o orçamento, certo? O orçamento, que é o valor, aquele valor presente, né? E o custo por permanência, que é o cálculo mensal, certo? Que aqui é o cálculo mesmo do planejamento. Até aqui pensando só em orçamento, né? Aqui ele já considera o cronograma, considera o prazo da obra, todo o andamento, porque existem outras influências, né? Não é apenas uma composição, existe a influência que a gente vai informar aqui nas informações mensais, a influência de chuva, né, de cada mês, certo? Existe a questão aqui, ó, custo de ociosidade e efeito de chuva, certo? Essas ociosidades são todos os parâmetros que a gente vai colocar para simular a obra real mesmo, né? Tudo em todo o andamento, porque você sabe, se você for analisar só pensando em orçamento, é um valor irreal, não é real. Quando você vai ver mês a mês, né, você vê que tem vários outros custos, né, que acarretam aí César, para o áudio. Na ociosidade. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Tá vendo a tela? Será que tá gravando aqui? Acho que tá gravando. Tá gravando ainda. Certo. Pronto. Então aqui tem uma planilha detalhada, que é uma planilha para consulta. Planilha detalhada, essa planilha aqui detalhada, ela está aqui por último, porque ela precisa de todas essas informações, né? Você vai aqui nessa planilha detalhada, você vai visualizar os serviços mais o relacionamento nesse serviço, certo? Entendi. Os histogramas de compra ajustados, você pode estar ajustando conforme, porque ele vai te trazer um previsto, né? Conforme o cronograma, certo? Mas você pode estar ajustando. Pronto, então essa aba aqui, tudo isso aqui é do planejamento, certo? Só referente ao seu planejamento. Vou fechar a medição, né? Então você vem aqui, ó, no acompanhamento. Acompanhamento já fechou a medição, vai mexer, enfim, tem outras consultas. Aqui, ó, é a parte da medição, né, onde você informa quanto é que foi executado, né, na tal serviço, a quantidade executada. Você pode também estar importando. Fecha a medição aqui, pode abrir aqui. Os dados consolidados são os dados de do mês, né? Se forma o econômico já vai estar, né? Se forma o financeiro, certo? Você pode estar informando dos indiretos, né? Os diretos e o indireto. Aí aqui tem uma forma mais detalhada. Aqui é onde você vai firmar, né? Se o que você o seu econômico, né? Que você planejou com o real aí, o financeiro aí na obra, né?
Porque Sim. tem que bater esses dados, certo? Se não bater, tem algum furo aí. Então, custo padrão, certo? Isso aqui são consultas, né? São consultas importantes, né? Por insumo, tem vários tipos de consultas aqui. Cadastros, esses cadastros aqui, acredito que você não vai precisar estar cadastrando, porque no banco, né, do Previx já tem muitos serviços que você já que você vai utilizar. Não precisa estar cadastrando, tipo, por exemplo, uma composição. Se for o caso, você pode estar fazendo específico só para essa obra, certo? Insumos, por exemplo. Mas se quiser fazer alguma consulta do que tem no banco, é aqui no cadastro. Com Ok. relação ao cenário que eu falei, que é editado, atualizar os índices, né, de reajustamento, certo? Enfim, aqui você pode estar entrando aqui nessa tela aqui, mas a gente vai voltar aqui depois. Na Ok. ferramentas são algo mais assim voltado para a obra, né? Entrada e saída de dados. Ao duplicar o cenário, sempre você bate o olho aqui, né? Ele vai te dizer o que faz. Aí tem essa parte aqui de baixo aqui, ó, eliminar. São esses três aqui, ó, eliminar cronograma. É algo bem precisa. Ele diz o que é que vai te fazer. Importação. Ele vai importar o que? Obra. Aqui, ó. Importar obra, certo? Importar dados Certo. mensais, importar dados gerais. Aqui é para sincronizar, né? Isso aqui já é uma questão de servidor. Acho que você não vai utilizar isso. Exportar Ok. cenário, exportar dados mensais, exportar dados gerais. Então, aqui ó, os dados. Quero fazer um backup. O backup é toda a estrutura, né, geral, certo? Uhum. Exporta todas as obras. Aqui ó, restore, recuperar um novo backup. Ah, não, quero enviar a obra que eu trabalhei ou um cenário, né? Sei lá, quero enviar para alguém. Então você vai aqui, ó, exportar cenário. Você exporta, você seleciona qual é o cenário, a obra, o cenário específico, exporta e envia só o arquivozinho. E envia lá para outra pessoa, ela vai importar aqui. Ou você, né, se você for receber um sinal de alguém, você vai importar aqui. Então aqui importa e aqui exporta o cenário. Apenas a obra em Ok. questão, né? Não tem necessidade de fazer um backup. O backup já é geralzão. Ele vai levar todas as obras, né? Ele vai. Tudo isso aqui, ó. O backup é geral, certo? A obra, né? Apenas uma consulta Entendi. aqui, Certo. certo? E a partir daqui, né? O relatório. Vários relatórios você pode estar sem medo aqui, pode clicar e estar consultando esses relatórios, todos esses relatórios. Tem vários relatórios aqui, tem Uhum. 60 relatórios, várias opções. Você clica e de estar mostrando os formatos, exporta para Excel, Word, PDF, visualiza, Entendi. certo? Relatórios, então aqui de custo, né? Orçamento, certo? Relatório de custo, relatórios gerenciais apenas previsto, né? Conforme está previsto, e aqui já é mais para frente os realizados, né? Previsto real, os apropriados. Você pode estar apropriando, né? Ok. Depois que ele se apropria, você vai comparar o previsto com esse real. Aqui, relatórios gerais do banco. São relatórios, não são relatórios da sua obra, mas são relatórios das informações que tem no banco do Previx. Aqui são todas as composições, pode, se quiser visualizar, né? Todas as composições que tem no Previx, serviços padrões. Eu vou explicar isso aqui quando estiver lá no relacionamento, que é padrão, básico e, né, serviço básico. Serviço Ok. básico, composição, serviço básico. Certo, insumos, pronto. Aí tem alguns gráficos aqui para você estar consultando. E a integração, né? A integração é para quem usa importação, que quiser importar relacionamento, quiser importar composição. Eu acredito que você não vai utilizar essa ferramenta aqui, certo? Entendi. Então vamos criar, né? Agora vamos criar a obra, né? O cenário obra. Você pode estar Certo. acompanhando aí e estar fazendo junto, certo? Aqui ó, você tem essa barra Eu aqui. vou fazer o seguinte, Sérgio.
Vou assistir tudo, fazendo tudo, como tá gravando, você me vê depois, aí depois eu faço. Então, que eu quero prestar mais atenção. É, E que se eu fizer nesse agora, eu vou fazer em todos os outros durante o dia, entendeu? tá certo. Fechou. Bom, é Mas porque você tem a tiver. outra tela, né? Você tem que ficar vendo. Se você tivesse duas telas, né? Pois é, eu tenho que estar vendo, tem isso. Se você tivesse duas telas aí, olha, pode recomendar lá pro chefe, ó, põe duas telas aqui pra mim aqui que eu quero. Não, porque Eu acho dá certo você põe duas telas aí, você põe uma tela assistindo e a outra tela se você tá trabalhando, né? Ou outro. isso porque no final das contas eu consigo fazer tudo que tu ensina, aí eu vou fazendo as outras. Se eu tiver alguma dúvida, na próxima aula eu já me vou tirando e já vamos fazendo, entende? Certo. Então pronto. Então a gente se cria, né? O, é bem fácil, aqui é tranquilo. Criar, sempre que você vê um sinal de mais, ó, você vai ver um sinal de mais aqui nas telas, é para adicionar alguma informação. Ok. E em todas as áreas, você põe o mouse em cima, ele diz o que é que faz, o que é que vai fazer, certo? Entendi. Aqui atualiza, só dá um flash, né? Dá um F5 aqui, né? Nas informações. Aqui marcar, como eu falei. Aqui, ó, criar novo projeto. É o que a gente vai fazer agora. Esses outros aqui são só consulta, né? Aqui ele abre o manual, né? Aqui é só a localização de acordo com que você coloca lá, a localização do projeto, mas é algo genérico, ele abre o Google, né? Entendi. Esses três botões aqui é só uma consultazinha. Aqui é o mesmo atalho, ó. Repete os mesmos botões, certo? Adicionar, atualizar, configurações, é só uma nova opção. E você pode estar ocultando ou tirando. Se você desmarcar aqui, ó, ele te retira, certo? Só mesmo atalhos para estar facilitando o seu trabalho. Porque esses mesmos botões eles tem também aqui, ó, na bolinha, certo? Aqui, ó, configurações gerais, também tem aqui, ó, configurações gerais, certo? Você dá só um clique na bolinha aqui e tem essas opções aqui, os últimos acessos, né? Que é os últimos acessos, né? Ele fica registrado, né? Essas informações aqui são tranquilas, que você é como se fosse, tipo, tem lá o Word, Excel, você clica lá naquela bolinha lá, as configurações gerais, né? Você vai lá uma única vez, deixa tudo configurado. Ele já tem um padrão aqui que você pode dar uma olhada aí depois, ó. Você vê aqui, configurações gerais, tem os parâmetros, né? Já tem algo aqui já definido. Se tiver zerado, você pode estar alterando. Porque essas informações aqui ele copia, né? Lá na obra eu quero adotar padrão, por exemplo. Ele vai copiar essas informações aqui, certo? Tem muito disso, né? Já fica um padrão definido para você, as configurações gerais, e você pode estar copiando para a sua obra, certo? Tá me ouvindo? Tô vendo. Certo. Pronto. Aqui, ó, como eu falei, né? O Previx ele é bem geral, né? Tem algumas opções para alguns clientes, para outros não. Mas vamos supor que a taxa de administração seja sobre o custo, Taxa de administração. né? Não, é sobre a venda, tá aqui, certo? Mas tem algumas opções. Então, a forma como ele já está definido aqui já é para. Tá me ouvindo? Peraí. Tá me ouvindo? Alô? Você tá me ouvindo? Tá parecendo que a conexão tá ruim. Agora parou de novo. Tá me ouvindo, André? Agora voltou. É porque tá dando umas travadinhas de áudio, entende? É a O conexão. vídeo tá correndo perfeitamente, o áudio que não tá muito bom. Ó, é porque apareceu Voltou. aqui conexão ruim, né? É a internet. Mas normalizou aqui. Ó, então, Por quê? então ele tá, como eu tava falando, ele tá, já tá definido, né? As configurações gerais do Premix já tá definida ali para a construção, né, pesada, né? Já tem um padrão, certo? Já tá definido aqui. Então vamos só passar nessas abas aqui. Onde é que eu fui, né? Eu fui na bolinha aqui, certo? Você tem a opção de ir na bolinha, né? Configurações gerais aqui, certo?
não há necessidade de vir nesses outros, né? Configurações de usuário, não há necessidade. Ou a outra opção aqui é vir direto aqui nesse atalho aqui dessa bolinha aqui. Isso aqui são as configurações gerais, né? Então parâmetros, o turno, padrão. Isso aqui ainda não, a gente não está ainda na obra, né? A gente nem criou a obra, Entendi. que é um geralzão do que tem no Previx, certo? Aqui, ó, visão geral, né? Tem a opção mostrar acesso de usuários, sim ou não, né? Acessar projetos todos ou acessar só os ativos e matrizes, como eu falei, tem uns ativos e inativos, né? No caso está todos, você pode marcar como você desejar aí. Ativar filtro do cronograma, lá na opção, assim que você abrir o cronograma, ele pode gerar uma telinha e você pode já tá dando a opção, eu quero visualizar do item tal, assim que abre o cronograma. Então você tem essa opção, né? Geração contínua do Excel, sim. Que se você colocar não, todas as exportações que você fizer para Excel, ele vai gerar em abas diferentes. Certo? Tem só a opção. Se colocar assim, ele vai gerar apenas em uma aba, né? A geração do Excel. Então, essas opções aqui, certo? Aí você pode estar consultando aqui depois. Aqui são opções de conexão com outros sistemas, certo? No caso, a gente tem o Frotix, o outro sistema, tem uma empresa aqui, o AG Fortes, né? Sistema de materiais, de equipamentos. Você não vai utilizar isso no momento, certo? Então, aqui a parte de comunicação com a internet, FTP. Assim que você entra no sistema, tem a opção de fazer o backup, né? Quando necessário, né? No caso, o padrão, assim que você instala o sistema, ele fica marcado aqui. Então, toda vez que você entra, né, no Previx, ele abre uma telinha preta, não é isso? Fazendo o backup, que está marcado sempre que entrar no sistema. Se quiser, assim, é recomendável que fique marcado, porque às vezes você faz algo que não é para ter feito, né? Você quer voltar, aí você recupera o backup. Agora lembrando que o backup, você fez o backup, certo? Fez o backup agora. Então trabalhei tal o dia todo, certo? Aí, por exemplo, né, no final do dia eu não fez o backup, certo? Mas aí aconteceu, sei lá, algum problema e destruiu, quebrou, enfim, danificou o computador, certo? Aí, mas você tem um backup. Esse backup vai ser o backup que você fez, o último que você fez, tá entendendo? Só para deixar claro que o backup é do presente para o passado, né? Então, quando você vai trabalhando, não é só para deixar claro que o backup não se fez daquele momento. É um Ctrl+B, né? Um Ctrl+B, ou salvar o que você fez lá de um arquivo do outro, vamos dizer assim. Porque assim que entra no sistema, ele faz o backup. Vamos supor que você entrou pela manhã, ele vai fazer um backup do que você fez no dia anterior, entendeu? Entendi. Então, se você quiser fazer o backup do que você fez naquele dia, né? No final do dia você faz um backup, entendeu? Entendi. Fechou. Então tem essa opção de estar marcando ou enviar para o FTP, certo? Algumas siglas nos relatórios aqui, por exemplo, serviço executado, está seu, né? Serviço medido, você vê lá serviço medido, SAIN, certo? Você vê lá DPO, tá escrito. Então, se você tiver alguma particularidade aí, a forma que você fala essas informações, pode estar alterando aqui para estar mostrando lá nos relatórios, certo? Certo. Aqui nas siglas. Tem os sistemas também, você pode estar editando a forma que você queira estar mostrando. O padrão, acredito que aí seja também despesa e receita, né? A forma que você analisa, certo? O custo. Analisa o processo financeiro. Sim, certo? Se você tiver alguma outra forma de estar editando aqui, você pode estar editando isso aqui, que é o conhecido 0, né? As pastas. O padrão aqui, fez um backup, onde é que ela vai? Vai no C2 pontos, backup, certo? Certo. É um padrão que você tem você fez por exemplo, você exportou o seu projeto, vai para essa pasta aqui, certo? Então, exportei os dados gerais, vai para essa pasta aqui. Entendi. Ou seja, ele nem precisa mexer. Não precisa. Se quiser alterar, você pode estar alterando, mas tem esse padrão aqui, já.
Pronto, isso aqui também não precisa mexer, isso aqui são dados do banco. Pronto. Aqui são informações, no caso o seu, né? É construção pesada. Você já está marcado aqui, ó. Já está marcado, certo? Então no relatório, né, no relatório ele vai mostrar nessa sequência aqui. O relatório ele mostra primeiro, né, mão de obra, encargo, essa sequência que está aqui, certo? O relatório demonstrativo econômico. Se tiver alguma alteração, você pode estar trocando aqui essa opção. Não, um vai ser, por exemplo, sei lá, um vai ser o aço. Aí você põe aqui em cima um aço, certo? Entendi. E aí você vai colocar o número 6 aqui, enfim. Mas aqui já está um padrão, já está bem de acordo com padrão bem geral, de acordo com o que é bem mais Entendi. comum e mais importante, mas E essa numeração do lado aí, tem um 215, 204, pronto, isso 220, aqui é que o eu... grupo, né? Isso aqui é o grupo do material bituminoso, 215. Ah, sim, Combustível é o grupo, são os grupos de insumos, certo? A gente vai ver isso aí, cada ele trabalha com grupo, né? Existe o grupo de insumos, existe o grupo do serviço básico, que é o que nomeia, né? Expor entendi. aços, metais, tal, grupo aço. Combustível, tá ali, 204, certo? Então, posso até abrir Entendi. aqui uma tela aqui para você depois dos, aqui os grupos. Ó. Eu fui aqui cadastro, né? Só para mostrar para você aqui rápido. Grupos de insumo, certo? Então, Uhum. todos esses grupos aqui, ó, 215, cadê que a gente viu lá? Aqui, ó, Ah, materiais sim, aí, betuminosos, betuminosa, certo? entendi. Aí se você tiver alguma dúvida, pessoal, né? Todos os grupos aqui, ó. Então, com relação ao cadastro, né? Você pesada, você dificilmente vai precisar cadastrar um, ou nem vai, com certeza, nenhum grupo, porque já tem tudo aqui, sabe? Você vai Entendi. só importar a mesma obra. Pronto, né? Com relação às configurações, é isso. Então vamos criar agora o nosso projeto. Então você Ok. clica no sinal de mais aqui ou aqui em cima. Ele vai te mostrar aqui uma telinha aqui, qual é o seu O local, né? estado, Qual é o né? estado desse daí? Para a gente já. Pará. Certo. Aí você põe aqui parar. Você tem o código dessa obra, o código. Geralmente está no contrato, né? Tem um código. Tem? Tem. Dessa daqui, peraí. Deve mostrar aqui, né? Pronto. É esse 200, 252, né? Pois, Não, pode aqui. colocar PA252, que o projeto eu não vou pegar Ou é depois. esse daqui, ó. 28, 28, Não, esse, 510 não, né? esse aí já é o número profissional. Pode colocar como 252 mesmo, preocupa não. Que a gente, esse aqui eu organizo aqui. Não se preocupe. Pronto. Então aqui é o código desse projeto. Então, vou colocar aqui o nome. Qual o nome? É o objetivo, é? Esse aqui, né? O nome do objeto é construção da SME, pavimentação asfáltica da Então, rodovia. qual o nome do projeto? É pavimentação, asfalto, tal, né? Isso. Ok. Aí o cenário começa 01 mesmo. O Ok. cenário é a sequência mesmo do, Contratar. do cenário dessa obra. O Uhum. cenário é a obra em si, certo? Você não tem Entendi. como ter nenhum cenário, tem que ter pelo menos um cenário. E esse primeiro cenário geralmente está começando e tal, geralmente é um planejamento inicial. É um planejamento, ele se vai, a gente chama de inicial, né? Porque é o R0, né? Vamos dizer que é o projeto básico, né? Você quer colocar projeto básico? Isso que geralmente quando a gente trabalha com essas construção pesada, a gente vai no projeto básico, vai executando, depois chega o projeto executivo. E a gente tem que Pronto. atualizar tudo. Pronto, então você começa no projeto básico, né? Uhum. Finaliza ele, depois você duplica o cenário, aí você renomeia, né? Coloca lá projeto executivo e passa a trabalhar no executivo e deixa lá o básico, que é o seu inicial. Pronto. É situação ativo, né? Assim, por quê? Porque poderia ser inativo, né? Você pode criar um cenário e já deixar inativo só para efeito. Já criou o registro, né? Só deixar o registro lá. Não, mas ele vai ser
ativo mesmo, Ok. certo? Matriz, sim ou não? O matriz é somente cenários de algum órgão, por exemplo, DENIT, CENINFRA, certo? Que ele fica Entendi. disponível para você estar copiando as composições, copiar o relacionamento, mas já tem, você já pode até consultar aí no seu Previx, já tem aí a gente já criou o DENIT, várias obras, né, do Ciclo Entendi. Novo, a gente criou, já importou algumas composições, quase todas mesmo, do Ceará, de alguns estados, né? Tem mais do Ceará mesmo. E Entendi. você pode estar copiando essa composição, né? Para ter uma base. Se você tiver o código do órgão, né? Não sei nem se essa obra aqui é o caso. É SINAP, né? Tem também, eu acho que tem. Então você pode estar aproveitando. Mas não vem ao caso, esse aqui no caso, esse projeto vai ser não. Tá? Construção pesada, ok. Ok. Pronto. Aqui tem a opção de sincronização, se tá congelado, é porque o padrão é sempre mensal, né? E já começa Uhum. mensal. Mas não vai ser o seu caso, aqui é para sincronizar com um servidor, certo? Então, para quem Entendi. trabalha numa empresa que acessa isolado, fora da obra, mas tem um servidor central lá que tem que estar enviando as informações, certo? Eu acredito que não seja o seu caso aí, né? Vocês trabalham, cada um utiliza o Previx no seu computador, não é isso? Ou Isso. tem um servidor É isso mesmo. do Previx? Tem? Ok. Tem um servidor do Previx? Não, não. Se tiver, tem o do Luiz, só que ele não me informou se é ou não. Aí eu não posso te dizer isso agora. Certo, tá bom. Pronto. Então eu criei a obra, aí você vem aqui, ó, seleciona ela. Então tá zerada. Ok. Pronto. Vamos informar agora os dados iniciais dela. Os dados iniciais, aqui ele já traz, né, o cenário, tudo. Como eu falei, né, tem informações aqui que não vai, né, ser interessante para você. Como eu falei, o Premix é geral, tem algumas outras empresas que utilizam, outras não. Mas a maioria, né, dos parâmetros que tem aqui mais focado na pesada, certo? Vamos Ok. supor, vamos descendo aqui, certo? Vamos descendo aqui, vamos explicando um a um aqui. Alguns a gente dá mais importância, outros a gente passa direto aqui. Por exemplo, valores mensais, né? Você tem valor presente e valor futuro. É sempre, né? Sempre aqui valor presente, né? Os valores lá que que ele vai te mostrar. Mas se você quiser ter uma previsão do valor futuro, aí você tem que pôr aqui um percentual, certo? Que ele Entendi. vai te trazer aqui, caso você queira simular, certo? Os valores hoje, né? Te mostrando o valor daqui a, por exemplo, você considerar 12% ao ano, né? Você vai pôr aqui, né, sei lá, 0,5, aí ele vai te trazer um valor mensal daqui a doze meses, quanto é que vai ser, por exemplo, entendeu? Mas Hum, não, é mais comum, né, se te mostrar aqui valor presente. ok. Essa data de referência aqui, geralmente no primeiro momento, que está mexendo no Previx, né, fica um pouco confuso, mas isso aqui é bem simples. Aqui é apenas, né, a data de referência, é apenas a data que você está dizendo para o sistema que dia é hoje. Né? Que dia é hoje. Entendi. A gente tem essa opção de deixar manter atualizado sim ou não. Quando você põe sim, ele atualiza de acordo com a data do computador. Atualiza de acordo Entendi. com a data do computador hoje. É 4/10/2018. Então, por quê? Porque está sim. Se eu colocar não, amanhã vai permanecer dia 4/10/2018. Entendeu? Entendi. Aí para que tem isso, né? Se caso você queira simular, certo? O reajustamento, simular essa obra, sei lá, em 2010, aí você teria que pôr aqui não, colocar aqui uma data de referência em 2010, o reajustamento, né, desses preços vai ser com base lá no ano lá de 2010, entendeu?
Então é para Entendi. simular um tempo, né? Que tá, qual o momento que você está no. Qual momento, qual o tempo presente que está aí o sistema, né? O prefixo. Porque você sabe, a gente trabalha com o tempo, né? Trabalha com o relacionamento. Existe mês a mês, né? Mês a mês você informa as cotações lá. Então você tem que dizer qual mês você está, qual mês que está no momento para ele calcular com base, né, nesse tempo, nesse mês, né, presente. Então, deixa assim, certo? Deixa assim aqui que ele já atualiza, né, com base a data atual. Ok. Certo? Vamos aqui, ó. Condição, Consórcio. condição de consórcio. Eu não sei se essa obra ela é consorciada, sim ou não. Não, não é consorciada não. E é difícil me pegar consórcio nessa área. Bem Pronto. difícil. Pronto, então, não consórcio. Se fosse ser consorciada líder, aí tem aqui o percentual. Consorciada não líder, né? Geralmente é um percentual menor, geralmente. Uhum. Consolidado oficial, né? Tem essas opções aqui, certo? Sim. Para efeito no Previx, o que vai valer esse percentual aqui? O que vai valer esse percentual aqui? Aqui é só Entendi. um pro liceu, né? Uhum. Lá no demonstrativo econômico, ele traz o geral e ele vai trazer essa parcela, né, do consórcio. Mas não é consorciado, então Entendi. calcular com hora mínima, né? Sim, isso aqui você sabe, né? Os equipamentos lá, né? Geralmente é o que? 200 horas aí? É 200 horas mês. Pronto. Então, calcular com hora mínima, sim. E se ele trabalhar, né? 180, você paga 200, não é isso? Uhum. É, R$ 100 por hora. Não, independente do valor, tô falando assim. Mas se ele trabalhou menos, né, trabalhar menos que as horas mínimas, paga mesmo assim as horas mínimas? Não, a gente só vai pagar o percentual do que ele fez. Que tem horário parado, né? Tem quebra de máquina. Tem máquina que passa 15 dias sem trabalhar, quebrada. Certo. E então você não paga 100% da hora mínima, né? Não, não pago 100%. Mas Na não. verdade, até o contrato. Ele tem que me gerar pelo menos as horas mínimas. Se ele não gerar, eu já desconto das horas mínimas dele. Uhum. Então tem as horas mínimas, mas então por que tem as horas mínimas? Se não... Porque assim, ó, as horas mínimas, né, é para te dizer, por exemplo, às vezes é estipulado mesmo por quem está fornecendo, né? Se você trabalhou 180 horas, paga as 200 horas. Se trabalhou 150, paga as 200 horas. Tem alguns sistemas que são assim. Mas aí, no caso, você se trabalhou 100 horas, se trabalhou 50 horas, paga só as 50, é isso? Isso. É, porque principalmente é a questão do contrato daqui, porque o maquinário está quebrando muito, entende? Se fosse horário parado, eu pagaria hora mínima sem problema, que é uma hora que eu não utilizei a máquina, mas ela estava à minha disposição, entende? Como ela está quebrada, ela não está à minha disposição, eu não tenho como pagar hora mínima. Tá, então vamos vendo aqui. Esse fator de eficiência gerencial, ele é sobre o equipamento, né? Então, não influencia aqui Entendi. no, no- na mão de obra. Por exemplo, então, aqui ó, você pode pôr ponto 9, ele vai simular, né? Porque o Previx ele é um simulador, né? Ele vai simular ele justamente esses equipamentos, né, quebrados, né? Durante o andamento de toda a obra, o operador vai estar lá trabalhando, sim, ele vai continuar, ou enfim, em outro serviço, em outro equipamento, mas o Uhum. equipamento, né, vai estar quebrado. Eu não sei qual é a margem que você considera aí, mas geralmente é ponto 9. A gente considera aí os equipamentos, essa perca, né, durante os 12 meses, vamos supor, a obra que é 12 meses, né? Tem Isso, essa perca, ele vai precisar dimensionar mais equipamento, né, para fazer o mesmo serviço, entendi. certo? Vamos deixar aqui ponto 9 que você vai
que a qualquer momento você pode estar Ok. voltando. Considerar aqui, com certeza, não, né? Considerar o custo do pessoal quando o equipamento, quando os equipamentos da equipe parar. Vamos supor Tem, que, vou considerar. sim, né? Sim. Ok. Então, continuando aqui, o redutor de produção para custo unitário. Se eu colocar um aqui, o orçamento que vai me trazer vai ser o que você trabalhou nas composições, certo? Uhum. Ele vai trazer aqui para você o custo, aqui ó, o valor do orçamento. Ele vai trazer aqui para você, certo? Certo. Beleza. Hoje você pode colocar um aqui sem nenhum problema, porque ele já vai te dar aqui os impostos e taxas, né, para você, os custos de ociosidade e efeito de chuva e o custo mensal, que é por permanência. Então, obviamente, né, diferente, existe um grande causa, o que causa isso daqui é a quantidade de meses, são vários fatores, né? A forma que se põe o calendário de trabalho, a influência de chuva, os serviços, os tipos de serviço. Então, se colocar um aqui, ele vai trazer qual é o orçamento hoje, né? Assim, só o valor X, só aquela conta mesmo, quanto é que para executar esse serviço aqui, sem considerar as ociosidades. Mas caso você queira simular quanto é que está dando esse redutor aqui, né? Vamos supor, se a obra for normal, vai dar 0,9, geralmente 0,9, essa perca mesmo de esses 10%, né, com relação a todo o andamento da obra. Agora, se for muito ruim, né, vai ser 0,85, 0,8, certo? Entendi. Que aí, quanto menor aqui, a obra é uma obra com certo prejuízo, né? Isso, está com um desempenho muito ruim, né? Vamos dizer assim, quanto menor o percentual. Justamente. Então, você pode deixar verifica. Não, eu quero ver quanto é que está dando. Você põe aqui 0,9, ele vai estar aqui retirando, vai estar colocando aqui assim, digamos assim, no orçamento, né? Ele vai estar simulando esse redutor aqui para chegar no valor do orçamento. E aí você vai ver quanto é que está dando. Você põe o 0,85, calcula e vê quanto é que está dando. Sem nenhum problema, você pode deixar um aqui. Mas se você quiser deixar 0,9, você pode tá vendo isso, certo? Hoje dá para você deixar um, porque antes, né, não tinha essa opção aqui, entendeu? De já bater o olho aqui e ver aqui. Como já tem essa opção aqui, não tem, então a gente pode deixar um tranquilo aqui, já vai ter essa necessidade de estar mudando, coisa do tipo. Ó, o BDI, esse BDI aqui, você pode deixar zero. Para que serve no caso do previsto, certo? O BDI aqui. Você tem, vamos supor que você não tem preço, né? Você quer fazer apenas analisar para vender, né? Você quer vender o projeto, mas o BDI é tanto, né? Mas eu quero chegar no preço, né? Então você põe aqui, tá, o BDI, o cheio, né? O total, certo? E você trabalha, né, toda a obra, e quer gerar o preço, né, com base no BDI. Você informa que o BDI, vamos supor, 25, e vai lá na planilha de custo, apenas com um clique, né, ele vai fazer aquele cálculo lá ele vai multiplicar o custo pelo BDI para gerar o preço de todos os itens, né? Entendi. Caso essa obra aqui já tenha o preço, é isso? Já tem o preço pré-definido. Então, não tem necessidade de preencher aqui mais. Se quiser deixar aqui para efeito do seu controle, né, sabe quanto é que tá quanto é que é o BDI dessa obra? Você sabe quanto é? 25%. É 25%, só confirmar aqui. Certo. Não, o BDI está 27,303. 27,03. Isso aqui. Isso. Quando eu clico aqui, ó, esse custo, isso aqui é um padrão que ele deu aqui, ó. Custo
esse dividindo por esse, certo? Ó, custo de hora improdutiva pela hora produtiva, né? Percentual. Uhum. Quanto é que está sendo considerado? Aquilo que eu falei para você, geralmente 100%, né? 100% é o quê? Se trabalhou menos, né? Trabalhou menos que as 20 horas, aliás, 200 horas, vai pagar as 200 horas. É 100%. Uhum. Se for algo parcial, geralmente é 50%. Então, se falou que fica flutuando aí, né? Paga Sim. pela hora. Então, tem como a gente todo mês vir aqui e tá alterando o percentual que está se pagando, né? Então, tá me entendendo? De 100%, você vai Entendi. pagar sempre todo mês ali. Se trabalham menos que vai pagar as horas mínimas. As horas mínimas que estão lá você vai informar aqui nas informações dos insumos, né? Vai informar Ok. na lista dos insumos, certo? Ah, mas não, a gente não paga as horas mínimas. É o trabalho. Então, tem a opção de pôr aqui 50%, certo? Depois, quando a gente calcular aqui, a gente vai ver. E você vai até ver se realmente é necessário estar informando as horas mínimas, né? Deixar, deixar assim as horas mínimas Uhum. e pagar pela utilização mesmo. Bom, Entendi. vamos continuando aqui, ó. A moeda, né? Você tem que. É isso aqui, é IPCA diário. Tem, não é dólar nem. Né? É por isso aqui, a moeda indexadora dos insumos. Quando. Uhum. Deixa eu gravar aqui. Falta informar o cliente. Eu quero te mostrar aqui. Qual que é? Porque antes de sair da tela, eu gravar logo o que eu fiz até agora. Que aqui, ó. Quero te mostrar rapidinho aqui. Ó. Cadastro, índice de reajustamento. Você Uhum. tem aqui, ó. O IPCA, certo? O diário. Né? Ok. A gente pega o mensal, né? E a gente calcula para o diário. Então, aqui são todos os índices, né? Então, por isso você tem Uhum. lá a data de referência, né, no contrato, que é Ok. hoje. Quando você gera os insumos, você vai gerar os insumos, ele tem essa opção, né? Certo? Você pode deixar marcado e ele atualiza, ou não. Entendi. Geralmente se atualiza, que todo mês está atualizando, né, materiais. Mas aí é você que decide aí. Então, se tem ele fala aqui para você, ó, selecione os Entendi. grupos, né, que deseja atualizar os insumos para a data de referência. Ok. Então, se você marcar aqui, ele vai atualizar de acordo com a data de referência, certo? E vai utilizar esse índice aqui para estar atualizando. A moeda é corrente, duração das tarefas, dias trabalhados, não é isso? Ou dias corridos? Dias trabalhados, né? Destrabalhado. Existe opção que você está pondo algum símbolo, mas a moeda, no caso, vai ser o real mesmo. Não precisa Ok. colocar, porque o prefixo ele está sendo utilizado também fora, né, do Brasil. Aí tem a opção de colocar o símbolo de outra moeda, certo? Entendi. Vamos ver aqui a outra aba. Bom, eu já coloquei o cliente aqui, mas você pode me dizer aí qual o cliente. Vamos ver se já tem cadastrado aqui. É prefeitura? Prefeitura O municipal de. cliente já tem até aí, que é a Prefeitura Mãe do Rio. Não sei se tem. Vamos ver se tem alguma nessa prefeitura. Eu acho que não. Ah, porque tem várias prefeituras aqui. Ah, vamos supor, não tem, né? Vou te dizer aqui onde é cadastro logo. Não tem. Esse nome, né, do cliente,
Ele só serve para um relatóriozinho aqui para deixa eu te mostrar esse relatório aqui, ó. Dados iniciais. Aqui, ó, cliente aqui em cima, né? Entendi. Que é um relatório dos dados iniciais, tá? Todos os parâmetros que a gente vai estar colocando, certo? Então, não tem um cliente, não, mas eu quero que mostre o cliente, tal, o cliente aqui. Vai ser cadastro, aqui, ó, cadastro, tem aqui, ó. Certo. Cadastrar o cliente, aqui, ó, cliente. Cliente, ok. Aí o código, né? Você pode pôr aqui qualquer código que esteja disponível. Pode ficar tranquilo que isso aqui é só um registro mesmo. Você só vai utilizar para isso mesmo, para essa tela, certo? Aí o código, eu vou pegar um código aqui, vai disponível aqui, eu vou colocar o código da obra, é 252. Pode ser. Não está sendo utilizado aqui, então eu vou esse 252. Eu vou copiar aqui esse daqui, isso. Certo? Certo. Bom, se você tiver seus registros, não tiver o e-mail, você pode pôr aqui. Pronto, coloquei o cliente e volto aqui. Mãe do Rio, passou. Pronto. Aí. O reajustamento anual, né? Você tem o mês base da proposta. Tem o reajustamento, na verdade, seria anual mesmo. Certo, já está marcado aqui anual. Aí aqui a gente informa o mês base da proposta, né, que tem no contrato, e o mês de reajustamento. O base vai ser maio de 2018. Certo. E O mês de reajuste. no caso, se for no DENIT, o reajuste acontece em maio também. Certo. Tem uma opção aqui de estar utilizando o índice. No caso, seria maio de 2019 faz o reajuste. Vai ocorrer isso justamente. Certo? O índice do mês, né? Vai ser utilizado o índice do mês, é isso? Ou é o índice do mês anterior? Espera aí, para o áudio. Só dá um segundinho. Tá me ouvindo? Espera aí. Fala de novo. Tá me ouvindo? Agora voltou. Certo. O índice é o índice do mês. É isso? É isso do mês. O fator é truncado. Quantas casas? 4 casas? 2 casas. Não, aquele é o 0, alguma coisa. Geralmente é 4 casas, 5 casas. São só 2 casas. Geralmente, como a gente está falando de índice financeiro, depois do 0, 2 casas, né? Não é o valor. Não. Tipo, tem aí no contrato dizendo esse detalhe? Foi falado? Ou não? não entendi. O fator que eu estou me referindo aqui, que assim, quando você pega aqui, como é que ele vai fazer, né? Vamos supor que seja, vou pegar um índice aqui qualquer aqui, vamos supor que ele vai pegar a cotação, vai pegar o final menos o inicial dividido pelo final, vai dar um determinado fator. Esse fator é 0, alguma coisa, geralmente dá uma dízimo,
aí você tem a opção de estar arredondando, certo? Esse fator Sim. que ele vai utilizar lá para estar calculando. Aí você está me dizendo que são só duas casas, é isso? Ele vai truncar. Isso, duas casas após a vírgula. Certo, tudo bem. Porque não é muito comum ser duas casas, né? Mas eu vou colocar aqui. Certo. Considerar os custos da medição. Lá na medição, lá no acompanhamento, você vai ter o custo lá do final, né? Lá do valor, certo? Aí você tem a opção de estar arredondando, né? Supor que deu, sei lá, tantos centavos, né? Você quer, ele tem a opção de arredondar ou truncar. Não é melhor arredondar mesmo. Pronto, Custo de medição porque é variável, né? Aí, certo. É porque depende do controle que você esteja fazendo. O cliente faz, depende do controle também do cliente, aí se der algum problema por causa de alguns centavos, entendeu? Controle de medição livre, né? Pode estar medindo, ou tem a opção também de ser por item, exceder tantos por cento. Não sei se melhor que livre para medir. certo? Ok. Ok. Pronto. Essa parte aqui é sobre, isso aqui é sobre o custo, certo? Unidade média a acrescentar no custo. A gente vai estar informando mês a mês, certo? Isso aqui é uma média, certo? Vamos supor, tem lá o caminhão-pipa, né? Ele vai dimensionar aqui, se for aqui, sei lá, vamos supor que a gente pôr aqui 5%, certo? Ele vai estar dimensionando mais o caminhão-pipa para os serviços, né, de compactação, base, subbase, né? Então essa é a umidade, né, quanto é que precisa estar acrescentando. Então, lembrando que é uma média, só uma estimativa mesmo. Eu não sei como é que é o local, não sei se você conhece o local onde vai ser executado, mas vamos pôr aqui a média, vamos pôr 5%, certo? Ok. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá meio cortando aí. Vamos lá. A densidade média do material. Ó, lembrando que essa densidade aqui, ó, é tonelada, certo? Tonelada por metro cúbico. Também é em torno de 1,9, 2. Tem essa pequena variação. Como a gente está falando de média, né? Então vou colocar logo aqui algo que já é bem comum. Consumo médio de diesel na medição dos carreteiros. Esse consumo aqui é aquela parcela de adiantamento dos carreteiros, né? Ele tem sempre geralmente é 25%, 30%. Você sabe dizer quanto é o percentual aí? No momento não sei dizer, vou ter que levantar isso. Certo, eu vou pôr aqui o que é mais uma média, que é bem comum, 25%, 30%. Esse daqui é um campo novo aí que foi adicionado de outro cliente, certo? Não vem ao caso aqui pra gente. Bom, então você pode deixar sempre. Isso aqui também é por rede, né? Você pode, não precisa, a gente não vai utilizar isso, certo? A planilha tá chiando aí. Você tá me ouvindo bem, você? Tô ouvindo. Planilha resumida. Aquela planilha lá que eu falei pra você, caso é a planilha de venda, né? Coloquei planilha resumida aqui, era pra ser planilha de venda. Tem essa opção aqui de você estar medindo, né, pelo RDC. Você já ouviu falar que é um regime diferenciado? Não, esse regime não conheço não. RDC, Isso não. aí, porque isso aqui é utilizado mais na incorporação, na edificação. Então acho que não vai ser o seu caso. A medição aí é normal, o cliente ele sempre mede pelos serviços mesmo executado, ou ele mede por algum evento? Na verdade, como é para a prefeitura, a gente está meio exposto à decisão, mas o padrão é o executado medido, né? Certo. É pela medição, por item, medido por item, ou executado durante o mês. Pronto. Não tem, assim, tipo, por exemplo, não há necessidade de ter um evento, né? Não tem
uma medição pelo um valor global, não tem. Eu tantos entendi o que você quer dizer. quilômetros, né? Um trecho, né? Uma medição por trecho, né? Não, né? Não. Até o momento não. Porque essa aqui é essa opção aqui, tá entendendo? Se eu marcar aqui, ele vai criar uma nova planilha aqui, ele vai habilitar, ó, tá vendo? Tá desabilitado aqui, planilha de venda, ele vai habilitar para você estar adicionando esses novos itens e tá atrelando os serviços a esses itens, né? Conforme a medição. E tem o tempo caminho também, né? Que faz sentido tendo essa planilha. Mas tudo bem, então você não utiliza. Mais lá na frente, caso que haja necessidade de estar utilizando isso aqui, pode estar retornando e estar habilitando, certo? Vamos avançar aqui na próxima aba, informar os impostos. Está tudo zerado aqui, é um 1000 lá. Você lembra que a gente estava lá nas configurações gerais, né? E tinha essa informação aqui? Sim. Então, eu cliquei em adotar padrão, lá está zerado, entendeu? Como lá está zerado, ele vai zerar, fazer zero para cá. Se tivesse um valor padrão lá, ele já traria para cá, certo? Então, até tinha esses valores aqui não sei se você tem esses valores aí de impostos. Você tem um valor total de encargo dessa obra aí? Quanto é que tá dando aí? Isso eu vou ter que levantar depois, César. Pronto. Mas então, a gente até passa por aí porque, querendo ou não, isso vem de uma lista que vai vir né? Isso, sem nenhum momento, sem nenhum problema, né? Depois, a qualquer momento, você vem aqui e informa todos esses índices aqui que tá no contrato, certo? Imposto, FGTS, terceiro, certo? E aqui, ainda nessa aba da esquerda, né? Tem aqui aluguel de equipamentos no fluxo. Geralmente já tem um padrão aqui que é 100%. Ou seja, mesmo que os equipamentos sejam seus, né? Você vai estar colocando ele lá para estar recebendo por eles, né? Entendeu? Sim. Taxa de administração, né? Existem duas, né? Porque teve um cliente que solicitou a central e a regional, mas ele soma as duas. É uma taxa, eu não sei quanto é que é aí, geralmente é 7%. Vou pôr aqui 7 aqui. Não sei quanto é que é com você. Essa inflação mensal aqui é uma simulação caso você queira fazer. Mas porque você queira simular aí o custo do material daqui a um ano, né? Você pode estar pondo esse percentual aqui, ele vai te trazer vai fazer essa simulação para você lá no relatório, no mês tal, ele vai trazer o custo aí, certo? Como se tivesse previsto, é um reajustamento futuro. Só um momento, né? Só um momento. Oi? Certo. Cara, tu não tá meio-dia. Oi? Então, César. Oi. A gente pode dar uma pausa aqui de uns 10 minutinhos, que tem um pessoal aqui que tá com problema, eu tenho que resolver rapidinho, tá ok? Certo, pode sim, porque a gente só concluir essa abazinha aqui, ó. Aqui é rápido, um minuto. Tá. Aqui, ó. Regras trabalhistas. Nas regras trabalhistas são as informações. Esse 220 aqui é aquele oficial, mas ele não utiliza, certo? Ele vai utilizar esse aqui que está logo abaixo. Vamos supor, hora extra 1, aí é 50%. É isso? Isso, 50%. Hora extra 2, existe hora extra 2? Tem, que vai ser de 100%, né? Se passar, por exemplo, aí a gente põe 2, certo? Se passar, por exemplo, que a hora extra 2 vai valer o quê? A partir da segunda hora, terceira hora? De 10 horas da noite, 6 horas, depois 2 horas trabalhadas. Hora extra 2 tipo, vai ser a partir da noite ou feriados? Não, aí essa aí é aqui, ó. Todos os horários, sabe, custam 100%. Né? No sábado vai 100%? Não. Sábado não. Sábado é 50%. Certo, 50%.
aqui o que você queria falar era aqui, ó, a hora do domingo feriado custa 100%, né? Agora, hora extra 2 é se você tem essa opção, se não tiver, te põe aqui 24, que ele não vai trazer esse custo, que é o que? Se tiver, se ele trabalhar, por exemplo, 2 horas, 3 horas de hora extra, né? A partir da segunda hora, você tem a opção de dizer que é uma hora extra 2, uma hora diferenciada, um percentual a mais. Vamos supor que ele fez 4 horas de hora extra. Aí você tem a opção de valer isso a partir da segunda hora extra, um percentual diferente. Tem isso? Ou não? Tem não, né? Ok. Não tem essa opção de hora extra 2? 2 minutinhos eu já vou lá falar com ele. Oi, César, não entendi a tua última pergunta. Não tem essa opção de hora extra 2, então... Tem a hora extra 2 a partir das 2 horas trabalhadas de 50%, né? Tem sim. Mas já tem aqui a hora extra 1, então continua o mesmo valor. Isso, continua o mesmo valor. Pronto, então para não ele não contabilizar 2 vezes, né, hora extra 1 e 2, eu vou colocar aqui 24. Ele vai apenas fazer hora extra 1 e continuar com 50%, certo? Entendi. Eu vou avançar aqui. Essas premissas são informações, né, texto que você vai colocar, premissas adotadas no planejamento dessa obra, certo? Ações para viabilizar são informações que você está percebendo que precisa, você precisa documentar isso, né? Ou seja, é praticamente meu bloco de notas. Da obra, isso. Uhum. Os registros de eventos importantes, né? Você vai renomear tudo aqui para deixar registrado, né? E o relatório, tudo que você registra, aqui você pode estar até anexando, né? Você faz Entendi. Na verdade, isso aí é um histórico para caso seja substituído a pessoa saber, né? Aí você pode estar imprimindo, né? E registrar isso. Ele vai mostrar tudo aqui nesse relatório aqui das informações dessa obra, certo? Então pronto. Então depois a gente continua na planilha de serviço, né? Dá essa pausa aqui e prossegue, tá bom? Ok, então. Obrigado. Pausa aí daqui a gente dá uma pausazinha, agora eu entro, aí eu te ligo de novo, tá bom? Certo, tá bom. Obrigado.